Graça e paz, meus irmãos. Esse microfone sem fio está com um probleminha e a gente não conseguiu identificar ainda a causa. Nós vamos aguardar, as salas elas estarão se organizando, né? Infantil, juniores e juvenil, nós vamos manter escola bíblica no domingo de manhã. Então nós precisamos nos adaptar a esse novo tempo. Então até a semana retrasada nós estávamos fazendo também à noite. Então a partir desse domingo, somente de manhã, para que eles tenham um estudo específico, né, para crescimento e maturidade. E os pais que quiserem podem vir de manhã e podem vir à noite, para que os filhos também participem do culto. E os adultos durante a semana, às quartas-feiras. E aí a comunhão a gente vai voltando progressivamente com os grupos e depois tem a nossa agenda, se Deus permitir, nós vamos conseguir cumprir aqui da metade do ano para frente. Meus irmãos, por gentileza, abram suas Bíblias. Livro de Josué, capítulo de número 5, versículo 1 até o versículo 15. Eu quero falar sobre algumas atitudes de Josué com o tema Um Coração Determinado. E eu quero pautar a minha mensagem nesse texto do livro de Josué, capítulo de número 5, do versículo 1 até o versículo 15. Diz assim: E sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam desde a banda do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passamos, derreteu-se-lhes o coração, e não houve mais ânimo neles por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: Faze facas de pedra e torna a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou aos filhos de Israel em Gibeate e Aralote. E fez esta a causa porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os varões, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho depois que saíram do Egito. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado. Mas a nenhum do povo que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação. Os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara a seus pais dar-nos, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos. A estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: Hoje removi de sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Amém. Vou pedir ao diácono Douglas, por gentileza. Douglas, você pode, por gentileza, fechar essa porta para nós? Por conta do som que vem lá e está ventando bastante também, né? Eu vou pedir aos irmãos que têm celular, coloque o seu celular num volume bem baixinho, ou ver se ele está no silencioso. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos por esse momento em que vamos ouvir a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo fale conosco. Que o Senhor nos edifique, que o Senhor nos ensine. Nós precisamos compreender a Tua vontade, nós precisamos entender a Tua palavra e nós precisamos servir ao Senhor com seriedade, com reverência e com muito temor. Que o Senhor Deus nos dê graça para que, ao conhecer a Tua palavra, nós possamos colocá-la em prática. Hoje, nós queremos aprender sobre a vida de Josué, como o Senhor introduziu o povo de Israel na terra prometida sob a liderança desse homem, e quais os princípios que o Senhor estabeleceu para eles e que são aplicáveis na nossa vida hoje. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vocês conhecem a história do povo de Israel. Vocês sabem como Deus os libertou da escravidão do Egito, né? O texto bíblico é muito claro. Diz que eles ficaram escravos sob o jugo, sob mão forte, sob o domínio de Faraó. E esse povo só foi liberto da escravidão porque Deus interviu na história deles.
Deus os tirou de debaixo da escravidão e os conduziu pelo deserto. No deserto, Deus ensinou muitas coisas ao seu povo, restaurando a aliança através da liderança e da mediação de Moisés, que foi o homem quem Deus escolheu, preparou e levou diante de Faraó para resgatar o seu povo. Durante os 40 anos de peregrinação, foram anos extremamente desafiadores. Deus havia despertado o povo para que restabelecesse a aliança através de um ato, de um símbolo físico, visível, que era a circuncisão. Deus fez isso sob a liderança de Moisés, mas todos aqueles que haviam passado pela circuncisão, eles pereceram durante a peregrinação nessas 4 décadas no deserto. Agora, quem recebe a liderança do povo é ninguém menos do que Josué. E eu gostaria que você imaginasse a grandeza da responsabilidade de Josué ao receber a liderança do povo das mãos de Moisés. Moisés foi quem Deus escolheu, chamou e capacitou, homem através de quem Deus operou muitos milagres. Então, a responsabilidade que pesa sobre os ombros de Josué é muito grande, é imensa. Imaginar que Josué agora tem a responsabilidade de dar continuidade ao trabalho que Deus iniciou através da liderança de Moisés, introduzindo o povo na terra que Deus havia prometido. Esse texto é o momento em que eles passam pela travessia do Jordão. Semelhante ao Mar Vermelho, Deus aqui também abriu as águas e eles atravessaram em terra seca. Uma manifestação sobrenatural, um milagre de Deus. E então, depois de atravessarem o Jordão, para introduzirem-se na terra prometida, Deus renova a aliança. E Josué tem um coração muito determinado. Ele decide que ele e a família dele vão servir ao Senhor. Essa é uma decisão dele. Vocês, os demais israelitas, deveriam também tomar uma decisão, deveriam fazer uma escolha. E ele diz, eu e a minha família serviremos ao Senhor. E, meus irmãos, olhando essa história, eu posso fazer aqui um paralelo de onde eu vou extrair os tópicos na exposição desse texto. Vejam que interessante. Tanto Moisés quanto Josué, eles provocaram medo nos seus inimigos. O texto que nós lemos diz que o coração do povo se derreteu ao saber do que Deus tinha feito sob a liderança de Josué. Então, tanto Moisés quanto Josué provocaram essa espécie de espanto, de medo nos seus inimigos. Tanto Moisés quanto Josué fizeram preparatórios para a circuncisão, cumprindo assim as obrigações que Deus havia determinado. Tanto Moisés quanto Josué celebraram a Páscoa como parte da marcha rumo à terra prometida. Tanto Moisés quanto Josué tiraram as sandálias dos pés diante da presença santa do Senhor. Você, quando leu o versículo, aliás, eu parei no versículo 10, né? Desculpa, vamos lá continuar. Eu parei no versículo 9. Versículo 10. E estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde, nas campinas de Jericó. E comeram do trigo da terra do ano antecedente, e ao outro dia depois da Páscoa, pães asmos e espigas tostadas comeram no mesmo dia. E cessou o maná no dia seguinte, depois de comerem do trigo da terra do ano antecedente. E os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém no mesmo ano comeram das novidades da terra de Canaã. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe, és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele, não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto em terra e o adorou e disse-lhe, que diz o meu senhor a seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Vejam, a mesma coisa que Moisés fez quando estava na região dos montes ali em Horebe, e Deus apareceu a ele através de uma sarça
ardente. Tendo esse paralelo, o que é que nós extraímos aqui? O primeiro, a igreja também sempre vai incomodar os seus inimigos, ou seja, o mundo. Segundo, a nossa missão só é possível graças à salvação que nos é dada como parte da aliança de Deus. Assim como eles tinham uma circuncisão, nós então temos, em terceiro lugar, a celebração da ceia como sinal de esperança de que em Cristo nós temos acesso à terra prometida, ou à nova terra. Em quarto, o reconhecimento da santidade de Deus, que sempre nos humilha e nos constrange. Então vejam, hostilidade do mundo, eleição do povo de Deus, a provisão da graça de Deus e a santidade de Deus. É isso que nós extraímos aqui desse texto. Verso 1, todos os reis amorreus e cananeus, quando ouviram que Deus fez secar as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, derreteu-se-lhes o coração e não houve mais ânimo neles. Essa expressão aqui, derreter o coração, não significa que eles se arrependeram, que eles se converteram, ou que eles ficaram tão impactados com o milagre que Deus havia feito, ao ponto de se voltarem para Deus, como se fosse um ato de humilhação, derreter aquela ideia de contrição, de se derramar diante de Deus, de se prostrar diante de Deus. Na verdade, essa expressão aponta para um ato de dureza, de rebeldia, de resistência, de não aceitação. Eles, ao ouvirem o que Deus havia feito, se opuseram a Deus, rejeitaram a Deus. Quando o mundo ouve a palavra de Deus, exceto aqueles a quem Deus graciosamente alcança, eles não se derretem no sentido de que, agora eu entendi, né? Esse é o Deus que os cristãos servem. Ao contrário, eles se insurgem contra Deus, endurecem os seus corações. Por que eu digo isso? Porque essa afirmação do verso 1 está associado ao versículo 24 do capítulo anterior, que é o capítulo 4. Ele assim fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus. Deus inspirou Josué para que ele fizesse um ato memorável. Ele colocou 12 pedras que eram um memorial, um local de lembrança do que Deus havia feito ao seu povo. E isso servia para que o povo de Deus, diante do memorial, tivesse a lembrança de que Deus os resgatou, à medida em que o incrédulo, o inimigo de Deus, ao olhar para aquilo, endurecia-se cada vez mais. Então, meus irmãos, quando nós olhamos a palavra de Deus, nós observamos que o mundo é hostil a Deus. E o mundo resiste, mas não pelo fato de não conhecer a Deus, mas por rejeitar o conhecimento salvífico das Escrituras. As pessoas até podem compreender a existência de Deus, e Paulo vai dizer isso com um olhar sobre a criação, mas os homens tomam essa revelação de Deus e sufocam essa verdade por causa da injustiça. O problema não é não conhecer a Deus. O problema é conhecer a Deus apenas como Criador. É ver na criação apenas os atributos invisíveis de Deus, sua divindade e o seu eterno poder. Olhar para a criação e dizer, olha, Deus existe, porque é impossível que isso tenha surgido do nada. Essa revelação, a Bíblia chama de revelação geral. Os homens podem olhar para a criação e dizer, Deus existe. Os inimigos poderiam olhar para o memorial das 12 pedras e dizer, Deus existe, porque foi Ele que abriu o Jordão para que Israel atravessasse. No entanto, essa revelação não é suficiente ou não é direcionada para a salvação do pecador. Essa revelação antes
torna os homens inexcusáveis ou indesculpáveis, disse o apóstolo Paulo em Romanos 1, do 18 ao 21. É isso que Paulo está dizendo. Olha, os atributos invisíveis de Deus, sua divindade e seu eterno poder, que são vistos na criação, tornam os homens indesculpáveis diante dele. Então, essa luz da revelação geral é um aspecto muito importante que nós precisamos compreender nas Escrituras. Há duas maneiras de Deus se revelar: a luz da criação e a luz das Escrituras. A luz de tudo aquilo que ele fez e a luz do plano redentor. A primeira revelação torna os homens culpados. A segunda nos tira de debaixo da condenação. Somente aqueles que compreendem o segundo aspecto, ou a segunda maneira, ou a segunda revelação, a revelação especial, a revelação salvífica, essa revelação específica de Deus nos salvar em Cristo, é que de fato são resgatados da escravidão do pecado. Por quê? Porque a luz revela as nossas imperfeições. Vejam, quando nós utilizamos o nosso celular, quem sabe mexer bem nas configurações do celular, já deve ter percebido que existe uma maneira de você tirar uma foto escondendo as imperfeições, né? Você pode mexer na iluminação. Quando você vai, por exemplo, postar uma foto nas redes sociais, você consegue trabalhar a iluminação da foto. Por que isso? Para esconder as imperfeições, né? Tem um modo específico no celular que a gente chama de modo linda, que é aquela forma que você coloca para a sua fisionomia sair perfeita, né? Sem acne, sem uma ruga. Então todo mundo olha e fala, nossa, como a pessoa fulano de tal está bonito nessa foto, né? Mas não é a realidade. Você vê um apresentador de TV, tem maquiagem, tem iluminação, tem uma projeção, tem um ambiente específico. Tudo isso é pensado, né, meticulosamente para esconder as imperfeições. Por quê? Porque a luz expõe as nossas imperfeições. Por isso que o evangelista João, o apóstolo, ao escrever o seu evangelho, capítulo 1, versículos 6 ao 10, ele diz o seguinte: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Por quê? Sendo Cristo a luz, os homens o rejeitaram. Porque a luz expõe as nossas imperfeições. À medida em que nós nos aproximamos dessa revelação especial, à medida em que nós conhecemos mais cuidadosamente e acuradamente o plano de redenção, mais nós enxergamos os nossos pecados. Mais nós vemos as nossas imperfeições. À medida em que nós vamos nos aproximando de Cristo, mais nós vemos as nossas sujeiras. Em frente à casa pastoral, tem 2 árvores enormes. E quando nós mudamos para Campinas, as pessoas gostavam muito, assim, era uma conversação à noite, palavrão, discussão, e de manhã sempre tinha garrafa de bebida quebrada, pipeta de cocaína, e as pessoas se reuniam ali. Por quê? Porque era um lugar escuro, as árvores davam esse ar de um ambiente mais preservado, mais oculto, e as pessoas gostam disso. Semelhantemente, tem uma praça quase que em frente, né, ali na avenida aqui, Carlos Lacerda, que tinha pouca iluminação. E isso acontecia com frequência. Só que de um tempo para cá, a prefeitura trocou a iluminação, colocou 2 lâmpadas em cada poste, uma iluminação bem mais potente. Nós solicitamos e os postes começaram a cair, eles trocaram o poste, colocaram iluminação, podamos a árvore, acabou. Por quê? Porque agora fica iluminado. As pessoas não querem fazer coisas escusas num lugar onde serão vistas, onde os seus pecados estarão aos olhos de todos por conta da luz que existe naquele lugar. Por que as pessoas rejeitam o Evangelho? O Evangelho não é bom? É bom. Por quê? Porque as pessoas não querem abandonar os seus pecados. Os inimigos do povo de Deus reconheceram que Deus havia conduzido a nação de Israel. Mas ao olhar para o memorial, eles
partiam o coração. Eles ficavam uma espécie de enojados e não aceitavam, porque eles não queriam Deus. Meus irmãos, só Deus, através da luz do Evangelho, é que pode expor os nossos pecados. É somente através da luz do Evangelho que nós podemos conhecer os atos salvadores de Deus. Por isso, ninguém é inocente diante de Deus. À luz da criação, Deus condena todos os homens. À luz do Evangelho, nós encontramos a salvação. Por isso, que a maneira correta de nós evangelizarmos não é necessariamente convidando as pessoas para aceitar Jesus como se fosse um produto. Mas a maneira correta é como fizeram os apóstolos, os primeiros discípulos, os primeiros cristãos. Arrependei-vos. A oferta, se é que a gente pode usar essa palavra, do Evangelho, é para arrependimento. Porque senão a gente convida a pessoa para aceitar Jesus sem dar a ela a consciência de que ela é uma pecadora, de que ele é um pecador. E ele tem a concepção religiosa de que é apenas uma proposta denominacional. Então eu vou aceitar o seu Jesus e ser membro na sua igreja e passar a fazer parte das atividades religiosas da sua igreja, sem uma experiência existencial. Não de existencialismo, mas intrínseco, de conhecimento de Deus e dos seus pecados diante de um Deus que é santo. Aí a pessoa fica anos dentro da igreja, sem entender que é um pecador e que sem a graça de Deus ele não é salvo. Por isso, é importante para nós pregar o arrependimento, mostrando a luz da palavra de Deus. Tem uma frase de Francisco de Assis, que é a seguinte: pregue o evangelho em todo o tempo, se necessário use palavras. Você já ouviu essa frase? Eu tenho muita dificuldade com essa frase, embora Francisco de Assis tenha sido um bom teólogo. Por quê, irmãos? Porque não há possibilidade de pregar sem palavras. Eu não consigo pregar em todo o tempo se eu não usar a palavra. Por quê? Olha o que diz Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. As minhas boas ações podem glorificar a Deus. A minha vida piedosa pode glorificar, e glorifica a Deus. O meu bom testemunho, as minhas boas obras glorificam a Deus, se forem direcionados para a glória de Deus. Mas não podem converter as pessoas. Uma cesta básica não converte um coração. Pagar a conta de alguém não lhe faz reconhecer que Jesus Cristo é seu Salvador. Uma proposta financeira ou de prosperidade, ou até mesmo de cura, ou até mesmo de libertação. Você tomar alguém nos vícios e colocá-lo numa clínica ligado à denominação, só isso não é suficiente. Ou a pessoa conhece Jesus, ou ele pode parar de usar drogas, ele pode deixar a vida de endividado e ser até um empresário de sucesso, mas ele vai para o inferno do mesmo jeito. Porque o único meio de ser salvo da condenação e da ira de Deus é Jesus Cristo. É a palavra encarnada. Não existe outro. Todos os demais são bênçãos atribuídas como bênçãos vindouras. Nós gozamos da alegria da salvação. Nós temos o privilégio da comunhão. Nós amamos a Deus e sua palavra. Mas se nós não olharmos para nós como pecadores e nos arrependermos, confessando os nossos pecados e entendendo a real necessidade de se voltar para Deus, sabendo que sua justiça foi cumprida no Filho, nós não somos salvos. Esse é o único, é o exclusivo caminho de salvação. Cristo é o centro. É para ele que convergem todas as coisas. A segunda lição que nós extraímos daqui é como Deus chama o seu povo. Veja, a eleição do povo de Deus. Notem que esse povo era escravo. Esse povo estava sob o jugo de Faraó. E a ação de resgate não partiu de uma organização interna. Vamos nos organizar aqui para que a gente saia dessa escravidão e nos voltemos para Deus. Antes, foi uma ação do próprio Deus, mediante sua promessa feita a Abraão. Verso 9. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, até hoje, o lugar se chama
Gilgal. Josué conduziu o povo para a terra prometida. Sob a liderança de Josué e sua determinação, o povo construiu o memorial. Isso aqui era fundamental. Nesse lugar, Gilgal, o povo foi circuncidado, um ato simbólico dessa aliança com Deus, deixando para trás toda a influência e toda a corrupção do Egito com o seu paganismo. Gilgal significa círculo de pedras levantadas. Era o lugar de renovação da aliança, mencionado 39 vezes depois deste acontecimento, conhecido também como lugar de formar profetas, o lugar onde a palavra de Deus era ensinada. Isso aqui, para nós, tem algo muito importante. Por quê? Porque se Deus resgatou o povo mediante sua promessa feita a Abraão. E vejam, Deus chamou Abraão aos 75 anos. E Deus não permitiu que Abraão ficasse sem ser circuncidado, né? A Bíblia diz que aos 99 anos ele passou pela circuncisão. Então, meus irmãos, o que nós temos é a promessa de Deus se cumprindo. Hoje, na nossa vida, o fato de participarmos da ceia, como esse memorial, lembrando a aliança de Deus, de que fomos resgatados, deve encher o nosso coração de alegria e de esperança. Veja, Romanos 4,3 diz: pois, que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Quando Deus chamou Abraão, ele fez a promessa. Abraão entendeu, pela fé, que aquilo era a justiça de Deus sendo feita. Portanto, toda a salvação, desde o Antigo ao Novo Testamento, sempre foi mediante a fé e por cumprimento da justiça de Deus. Por isso que o texto de Paulo aos Romanos diz que isso lhe foi imputado como justiça. E essa justiça era demonstrada, ou justificação, pelo ato da circuncisão. Por isso que Deus inspirou esses homens a praticarem a circuncisão. Todos os que queriam participar da promessa de Deus deveriam participar da circuncisão. É uma ordenança no Antigo Testamento. No Novo Testamento, essa ordenança é refletida na ceia. Todos nós que queremos participar das promessas de Deus, participamos dessa aliança. Por isso que os crentes não podem ficar sem participar da ceia. Se há algum pecado que lhe impede, ele deve ser abandonado, confessado, você deve se arrepender, mas você não pode deixar de participar. Porque deixar a comunhão é rejeitar ao Senhor da comunhão. É como se alguém convidasse para ir em sua casa e dissesse assim: olha, vem na minha casa almoçar comigo, tomar um café da tarde, e você dissesse à pessoa: eu não quero. Eu acho que não é bom a nossa companhia, a nossa comunhão, a nossa proximidade. O Senhor é o nosso anfitrião. É Ele quem põe a mesa. Eu sei que vocês vão dizer assim, mas foi a junta diaconal, pastor, que colocou os cálices. Mas é o Senhor quem nos serve. É o Senhor quem nos dá o pão e o vinho. Foi o Senhor quem ordenou, foi Ele quem instituiu. Ele disse: façam isso todas as vezes que vocês se reunirem em memória de mim. Lembrando do meu sacrifício, é o meu corpo, é o meu sangue. Então, quando nós, por conta de algum pecado, dissemos assim: Deus, eu não posso participar, o Senhor está nos convidando a abandonar os nossos pecados. Agora vejam, não estou dizendo para nós ignorarmos os nossos pecados, com a intenção ruim, dizendo: eu vou participar, mas eu não vou deixar de fazer aquilo que eu faço e que é errado. Quando nós fazemos isso, nós não estamos discernindo o corpo do Senhor. Aí é maldição sobre a nossa vida. Então não há como escapar. Perceberam? Perceberam que a ceia só participa quem é batizado? Porque o rito do batismo, a ordenança, é uma inclusão. E só se lembra daquilo que foi incluído. Então o povo tinha que circuncidar, mas tinha que também participar da Páscoa. Então, se eles tinham uma inclusão, eles tinham a lembrança. Nós temos o batismo e nós temos a ceia. E os ímpios não participam disso. Quem não crê não participa disso. A ceia é restrita ao povo da aliança, a nós e aos nossos filhos. Por isso que nós incentivamos os nossos filhos para que eles se batizem. Muitas pessoas têm um pensamento equivocado a respeito do batismo. Eles acham que, não,
por conta do livre-arbítrio, quando quiser um determinado momento, nós estamos entregando os nossos filhos para que eles não sirvam a Deus. É por isso que Deuteronômio diz que nós temos que ensinar o tempo todo. E nós temos que instruir. Isso não tem a ver com liberdade, faça se quiser. Mas isso tem a ver com direcionamento, com volição, com o coração empregado. Eu não digo para minha filha, você tem liberdade para fazer o que quiser em casa, ou para agir como quiser com relação à nossa família. Tem punições pela desobediência. Eu aprendi assim, são princípios que conduzem o lar. É assim que Deus está nos ensinando. Nós somos uma família, há princípios que regulam o nosso comportamento. Então, nós cobramos no sentido de que é uma ordem. Vejam, irmãos, a ceia não é algo voluntário. Se vocês quiserem, vocês se batizam e tomam ceia. Ele diz, eu ordeno, é uma ordenança, façam isso, é um imperativo. O Senhor está dizendo, façam todas as vezes que vocês se reunirem em memória de mim, exceto aqueles que não se reúnem em memória do Senhor. Se nós prestamos culto a Deus, nós devemos fazê-lo com o coração e com toda nossa dedicação. Então, esse lugar aqui representa muito para o povo de Deus, porque era também o lugar onde Deus havia removido o opróbrio, a vergonha, né? a depravação decorrente da vida de escravidão e como eles tinham aprendido no Egito. Então, Deus está nos dando, através desse ato, a revelação de sua paternidade. Todas as vezes que nós compreendemos a aliança de Deus, nós entendemos a paternidade de Deus. Vejam, quando a Joana nasceu, não foi necessário que a Patrícia fosse comigo ao cartório para registrar a Joana. Eu fui sozinho. Por quê? Porque a mãe já sai com o documento de nascimento do hospital, já sabe a origem da bebê. Mas o pai tem que ir lá reconhecer. Reconhecimento de paternidade. Nós já somos, por herança, por nossa genética, pecadores. Agora, só os que foram adotados e os que fazem parte dessa aliança, têm Deus como Pai. Então, é um grande privilégio para nós, porque quando nós celebramos, e com o coração determinado, na esperança de uma nova terra, nós estamos reconhecendo essa filiação. Deus colocou em nós o seu Santo Espírito. Se hoje a Joana tem uma certidão de nascimento que comprova que ela tem um pai, hoje nós temos também a nossa certidão de nascimento. Nós também temos o selo, a insígnia, a presença do Espírito Santo em nós. Nós nascemos de novo. A certeza de que eu tenho, de que sou filho de Deus, é porque o Espírito Santo de Deus habita em mim. Nós estamos filiados. Olha que coisa emocionante você imaginar isso. Eu tenho um irmão adotado. E de vez em quando a gente briga com ele porque ele dá alguns problemas, alguma confusão em casa e meu pai fica uma pilha. Ele tem dependência química. Mas toda vez que ele fica numa situação horrível, sabe, de usar drogas demais, ele emagrece demais, ou se mete em confusão. Uma vez ele chegou em casa todo marcado com vara, alguns bandidos deram uma surra nele, não sei se por conta de dívida, e bateram com vara, ele ficou cheio de marca nas costas. Aquilo dói o nosso coração. Ele não tem o mesmo sangue, mas ele foi adotado, ele é amado e querido como qualquer um outro. Por mais que a gente fique bravo às vezes com alguma situação, é adotado. Então não tem mais como meu pai chegar e falar, eu não quero, não é mais meu filho. Ele tem um documento, está legalizado, está reconhecido, está registrado. Ele tem o sobrenome da família Brito. Você é filho de Deus. Às vezes a gente decepciona, às vezes a gente parece querer provocar a Deus, com rebeldia, com desobediência, com dureza de coração, mas continua sendo filho. Porque quando Deus olha para nós, Ele não olha e enxerga apenas os nossos pecados e falhas, mas Ele vê a presença do Seu Espírito em nós. Até as nossas orações, irmãos, nós não sabemos orar como convém. Antigamente, um filho, para falar com o pai, tinha que chamar de Senhor.
hoje desconstruíram muito esses princípios educacionais, chama de velho, coroa, né, mano, mas antigamente tinha um grande respeito. Eu, por exemplo, não podia, se meu pai estivesse conversando, não era chegar assim, ô pai, não, tinha que esperar, ele ia olhar, fala, não é? Reverência, cuidado. Eu não lembro o dia em que eu gritei com meu pai, eu acho que se eu tivesse gritado, eu tinha tomado um tapa na boca. Hoje você vê filho, sei o quê. Por quê? Por falta de princípios e reconhecimento das leis familiares que regulam o padrão e o comportamento. A Bíblia diz que a gente não sabe orar como convém. Nós não sabemos falar com Deus da maneira correta. Mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Deus nos deu uma filiação tão profunda que o seu próprio Espírito atua nessa relação, por conta dos nossos pecados e falhas. Esse é o amor eletivo de Deus. Inexplicável, inescrutável, insondável. Se você me perguntar, pastor, explica esse amor. E esse amor não tem explicação com palavras humanas, com construções de pensamentos humanos. Esse amor não tem condições pré-estabelecidas. É um amor incondicional. Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Vejam, isso é maravilhoso. Terceiro, a provisão da graça de Deus, verso 11 e 12. No dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas, e naquele mesmo ano, eles comeram do fruto da terra de Canaã. Deus havia prometido uma terra, mas enquanto eles não tinham entrado na terra prometida, Deus estava sustentando-os com uma provisão sobrenatural que era o maná. Mas no dia em que eles comeram, que eles provaram do fruto da terra prometida, o maná cessou. Nós estamos nos alimentando espiritualmente com a ceia. A ceia é um alimento espiritual. Eu não estou sacramentalizando os elementos, nem transubstanciando Cristo. Não estou dizendo que esse pão e este vinho que você tomará em suas mãos, ele é sagrado. Não, são apenas elementos comuns. Mas espiritualmente, eles nos alimentam. A debilidade da nossa fé é fortalecida, nós somos alimentados por Deus. Por isso é importante nós participarmos da ceia. O afastamento do corpo, da comunhão, da mesa do Senhor, nos gera morte espiritual e morte definitiva. Por isso que há entre vós muitos fracos, doentes e que já morreram, disse o apóstolo Paulo à igreja de Corinto, que não estava celebrando a ceia como Deus havia ordenado. Por isso, Deus então instrui aquele povo a celebrar a Páscoa, lembrando a saída do Egito, lembrando a libertação da escravidão de maneira milagrosa, com um livramento divino, como Deus havia tirado-os daquele lugar. Semelhantemente, toda vez que nós tomamos a ceia, nós, com o coração determinado, lembramos das promessas de Deus, até que Ele venha. Toda vez que eu como deste pão e deste vinho, há uma alegria, há júbilo no meu coração, porque eu sei que eu vou fazer isso até que Ele venha, até aquele dia em que Ele nos servirá. Paulo dizendo à igreja de Corinto, capítulo 5, 7 ao 8, livrem-se do fermento velho, abandonem a velha vida, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, olha, se Israel comeu um cordeiro, um animal, Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Ele foi sacrificado por nós. Por isso, celebramos a festa, não com o fermento velho, não com o comportamento corrupto e imoral que tínhamos no mundo, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com pães asmos, pães sem fermento, com vida pura, com vida santa, com vida que agrada a Deus, os pães da sinceridade e da verdade, com vida correta diante de Deus, com confissão dos nossos pecados e com abandono das velhas práticas. A Santa Ceia é a nossa Páscoa. A Santa Ceia é esse momento memorável, é o símbolo da provisão e da graça de Deus em nos salvar. É graça no sentido de que Deus segura a nossa mão e nos levanta do chão. É isso que é a graça de Deus. A graça de Deus não é como
alguém que está do outro lado da ponte nos incentivando a atravessá-la. Mas a graça de Deus é como alguém que atravessa a ponte, nos toma pelas mãos e diz: eu conduzo você do outro lado. É isso que Deus está fazendo conosco. A graça de Deus não é como um médico que fica em seu consultório aguardando o dia em que alguém com uma patologia vá buscar uma cura, mas é como um policial devidamente preparado que se lança sobre um possível suicida para resgatá-lo da morte, para salvá-lo, um ato voluntário e totalmente exclusivo de Deus. Foi isso que Deus fez. Deus nos abraçou, Deus nos acolheu, Ele nos levantou. É Ele quem nos dá vida, é Ele quem nos dá esperança, é Ele quem nos dá fé. Ele não propôs a graça como um serviço disponível a quem tiver interesse, mas como um ato de amor aos que são por Ele chamados. Portanto, meus irmãos, essa graça de Deus depende exclusivamente dEle, e é por isso que nós temos muita alegria em nosso coração. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Hoje nós estamos participando desse momento tão importante para nós, mas sempre pensando da seguinte maneira: quando você vai regar o jardim da sua casa, você provavelmente pega a mangueira, abre a torneira e rega as plantas, as flores. Mas você tem um claro entendimento de que a água naquela mangueira não vem necessariamente da torneira como fonte exclusiva, mas que há uma fonte, uma rede de saneamento de água que vai alimentar aquela torneira. Toda vez que nós tomamos a ceia, Deus está regando a nossa fé, Deus está fortalecendo, mas a fonte não está contida nos elementos, a fonte é Cristo, é Ele quem está tocando-nos aos nossos ouvidos com a pregação, está tocando os nossos olhos com os elementos, está tocando o nosso nariz ao sentirmos o cheiro do pão e do vinho, e está tocando o nosso paladar, porque nós vamos degustar, nós vamos comer, literalmente comer, e Ele está tocando o nosso tato, a nossa pele, porque nós vamos tomar em nossas mãos. Todos os 5 sentidos, Deus está nos tocando pela ordenança. Por isso que a ceia é importante. O mesmo Deus que nos proíbe a idolatria, nos dá 2 momentos em que algo visível lhe é aceito. O batismo, como nós fizemos ontem, um momento emocionante. E a ceia, como nós vamos fazer hoje. Por isso, eu quero ler agora sobre a santidade de Deus. Vejam o que diz o verso 15. Então, disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. A santidade de Deus é um dos atributos morais que geralmente são revelados com manifestações físicas, que a gente chama de a glória do Senhor. Toda vez que a santidade de Deus é revelada, ela nos causa espanto. Vejam, meus irmãos, toda vez que Deus manifestava a Shekinah, o povo ficava espantado. No Monte Sinai não foi diferente. Nas regiões do Horebe não foi diferente. Quando a arca era conduzida, a coluna de fogo, a nuvem de glória, tudo isso causava espanto no meio do povo. Josué ficou espantado. O príncipe do Senhor estava lá. E ele falou assim: tira as sandálias dos pés. O lugar físico, geográfico, o lugar se tornou santo por causa da presença de Deus. Se o Senhor está aqui nessa manhã, esse lugar se torna santo. A presença dEle, vejam, não estou falando do banco, não estou falando das paredes, não estou falando das janelas. Você não vai ver esse lugar tremer. Eu espero que não, né? Se não, abracem as colunas, como na pregação de Jonathan Edwards, né? Pecadores na mão de um Deus irado. A história diz que esse homem, ao pregar, e ele lia sermão, né? Os puritanos faziam isso. As pessoas se abraçavam às colunas do templo em pânico, diante da santidade que eles compreenderam. Por isso, nessa manhã, nós estamos diante dessa santidade de Deus, que nos é revelada através das suas ordenanças. E como é que nós nos voltamos para ela? Com reverência, com temor, sabendo que esse Deus é o único digno
de receber toda a glória. E Ele nos salva da condenação. E Ele nos salva da humilhação eterna. Agora, isso só é possível quando nós nos humilhamos diante dEle hoje. Hoje nós nos prostramos diante de Deus, porque todos os homens hão de se humilhar diante de Deus. Todo joelho dobrará, toda língua vai confessar. O ateu, aquele que rejeita, todos aqueles que zombam de Deus, um dia todos se ajoelharão e clamarão diante de Deus, mas não em arrependimento. Apocalipse 6 diz que eles olharão para os montes e clamarão: caiam sobre nós e esconda-nos da ira do Cordeiro. Na vinda de Cristo, todos esses homens que rejeitam a verdade de Deus, que a sufocam por causa dos seus pecados, porque eles querem viver no pecado, esses homens vão ver a ira de Deus e eles então vão se humilhar no sentido de reconhecer a ira, mas não a santidade. Hoje, nós nos humilhamos não diante da ira, porque Deus não está irado conosco. A ira de Deus não está voltada mais sobre nós. O que está voltado sobre nós é a sua santidade. Hoje, nós estamos vendo a santidade de Deus. O ímpio, ele não vê a santidade de Deus e a ira de Deus está voltada para ele. Os crentes não estão mais com a ira de Deus voltadas para si, mas enxergam a santidade de Deus. É o oposto. Então, diante dessa santidade de Deus, como diz Pedro, 1 Pedro 1, 15 ao 16, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Então, se Deus é santo e Ele é o nosso Pai, nós devemos então seguir na mesma diretriz, obedecendo ao que Ele nos ensina e ao que Ele requer de nós. Em santidade de vida, e eu quero concluir com uma frase do reformador João Calvino, que eu acho muito impactante. Diz o seguinte: o homem nunca é suficientemente tocado e afetado pela percepção do seu estado decaído até comparar a si mesmo com a majestade de Deus. Nós nunca vamos reconhecer que somos pecadores enquanto nós não nos compararmos à santidade de Deus. O dia em que nós olharmos para Deus e não para o espelho, o dia em que nós ouvimos a mensagem de arrependimento e não de coaching, o dia em que nós reconhecermos a soberania de Deus e não a nossa vontade, o dia em que nós entendemos a oferta do Evangelho e não da prosperidade, o dia em que nós nos arrependermos e não nos convencermos, porque convencimento de que eu erro é comum, isso pode gerar remorso e decepção, mas arrependimento é tristeza segundo Deus, e isso gera confissão e abandono de pecados. E quando nós fizermos isso, diante da santidade de Deus, então nós seremos tocados, a nossa percepção será outra, a nossa reverência muda. E eu concluo, é necessário reconhecermos que Deus nos elegeu e estabeleceu uma aliança conosco, e como toda aliança, nós temos responsabilidades a cumprir. Você que é casado sabe que você tem uma aliança com seu cônjuge. A aliança te dá benefícios. Eu tenho benefício da companhia da minha esposa, seu amor, seu carinho, seu auxílio, sua reciprocidade, mas eu tenho um compromisso também, né? Eu preciso cumprir com as minhas obrigações. Com Deus não é diferente. Se você tem uma aliança com Deus, você tem compromissos que devem ser cumpridos. Não devemos nos apoiar em nossa aparente capacidade. Às vezes a gente pensa que pode fazer as coisas. Uma vez que a salvação é pela graça, também somos sustentados pela graça, que é vista no momento em que nós nos alimentamos da ceia e examinamos o nosso próprio coração. Hoje de manhã você vai receber a ceia. Examine seu coração. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Olhe para dentro de você. Olhe para a sua vida, para os seus atos, para o seu comportamento, para a sua dedicação. E examine-se, deixando todo o pecado e cuidando da nossa santificação, pois aquele que nos chamou é santo e um dia manifestará o seu juízo. Amém?